aproveitar e começar por aí, professor. Qual a diferença dos dois livros? Importante falar isso. Primeiro que meu livro é uma trilogia, né? Opa! Esse livro é o primeiro a recém, e ele é um livro em que eu quis só introduzir alertas, denúncias, e também me dedicar um pouco ao público-alvo do coaching, né? Mostrar quais são as fragilidades dessas pessoas que estão vulneráveis ao coaching, e dando umas pinceladas sobre o coaching em si. Mas nos próximos volumes eu vou me dedicar um pouco mais aos coaches, aos principais coaches, e também ao fenômeno do coaching na educação, que é de onde eu venho e como tudo isso surge, na verdade, que eu coloco no meu texto de apresentação ali do livro, né? Quando é que eu começo, então, quando é que eu tenho gatilho para começar a fazer esse tipo de escrita. O Ranieri faz um trabalho acadêmico, né? Um trabalho maravilhoso e que vai centrar um pouco no Pablo Marçal, numa parte dele, mas apresentando essa teologia. Já eu inauguro, e vou dizer que essa categoria que eu criei me deixou muito feliz, que foi a do neopentecostalismo. Me deixou muito feliz essa categoria, porque ela surge de uma forma impressionante. Eu estava dentro de um apartamento de 25 metros quadrados, confinado na pandemia. Era o meu apartamento funcional em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde eu era diretor de colégio privado e professor do mesmo colégio. E eu estava ali, então, muito incomodado com o que eu estava vendo dos coaches na educação. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre o que era esse incômodo. Então eu comecei a participar desses cursos de coaches, comecei a pagar, inclusive, os cursos, que naquele momento eram todos online por conta da pandemia. Então eu comecei a me matricular nesses cursos. E um dia eu estava sentado nesse apartamento de 25 metros quadrados e eu estou vendo uma fala e, de repente, me deu um insight, assim, sabe o famoso eureka? Porque na hora que esse coach disse isso faz sentido para você, e ele estava num palco com uma plateia lotada, porque ele estava exercendo aquilo que ele chama de self-coach. Eu estou falando do José Roberto Marques, presidente do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, que eu chamo carinhosamente de Nerso da Capitinga do coaching, porque ele não sabe falar, porque ele não sabe escrever, porque ele não sabe se expressar, e ele é milionário justamente assim, sendo tosco. Agora, como que alguém tosco chega a esse ponto? Não é problema. Jair Bolsonaro chegou à presidência da República. Então, não tem por que a gente perder tempo e tempo como uma pessoa tosca chega até isso. E aí, quando ele fala isso faz sentido para você, me deu o eureka. E por que me deu? Eu peguei e abri na minha televisão, eu estou assistindo a palestra do José Roberto Marques, e aí no computador eu botei um culto pentecostal de tantos outros que eu já vinha monitorando, mapeando. Eu sou um consumidor de Silas Malafaia, eu sou um consumidor dos principais coaches, e eu sou um leitor assíduo de Olavo de Carvalho e Luiz Felipe Pondé. Quando as pessoas me dizem que tem que ter estômago, eu digo não. Quando as pessoas me dizem que tem que ter estômago, eu digo não tem que ter estômago, porque o campo oposto a gente não combate com o estômago, mas sim com o cérebro. Então não tem que ter estômago, não, de maneira alguma. É até prazeroso para mim fazer isso. Prazeroso. Aliás, o primeiro autor que eu estudei sistematicamente foi Luiz Felipe Pondé. Vocês vão ver que a epígrafe do livro é um trecho dele, é uma fala dele. A epígrafe do livro é uma fala dele. Porque com todos os problemas que o Pondé tem no campo político, foi o cara que mais me ajudou com seus textos em relação aos coaches. O cara que mais me ajudou. O Pondé é um cara que bate em cima dos coaches de uma forma assídua e ácida. Então, a gente tem que saber buscar naquilo que a gente não concorda aquele mínimo que tem que é importante. E aí o que acontece? Eu fui atrás desses cultos que eu estava olhando, por conta da eureka, aquela que eu falei, e o que eu percebi? Eu percebi que o isso faz sentido para você era dito no mesmo momento
e com o mesmo viés de confirmação que o pastor dizia amém, irmãos? Exatamente no mesmo momento. Exatamente da mesma forma. Eu voltei e comecei a olhar os dois, o culto e o self-coach. E eu vi que o pastor fazia toda uma pregação e dizia amém, irmãos? E a igreja, amém, amém. E o coach dizia, isso faz sentido para você? E todo mundo, faz. E aí depois, quando o pastor dizia, olhe para o seu irmão ao lado e diga que Jesus ama ele, o coach dizia, olha para o seu colega ao lado e diz que ele pode, ele consegue. Foi a partir disso que eu criei o neopentecostalismo. A partir disso, e depois fui estudar todas as outras semelhanças. O que eu vi ali? O coach copiando um método da igreja. E no final, esse pastor, então, chegava na hora dos dízimos e ofertas, e exatamente nesse mesmo momento o coach vendia os seus cursos. Ou seja, toda uma sistemática exatamente copiada. E no início, quando o culto tinha o louvor, o coach provocava uma catarse, provocava um transe, com luzes coloridas piscando, aparecendo falas dele no telão sem som e depoimentos de ex-alunos que dizem ter enriquecido com o curso dele. Então ele tem todos os elementos de um culto pentecostal e alguns neopentecostais dentro do seu self-coach, que é o coach de auditório. Ele se denomina self-coach, porque diz que ele criou o coach de auditório, o José Roberto Marques. Aí que surge o neopentecostalismo, não de uma coisa só debochada e irônica, mas da identificação dos elementos ali dentro. E, claro, aí o Pablo Marçal é um caso à parte, porque o Pablo Marçal não dá para ser tratado como um coach laico. Ele é religioso, sim, é outro departamento. Eu acompanho o Pablo Marçal todos os dias. Ontem eu assisti mais uma palestra dele. Todos os dias ele está ao vivo e todos os dias ele abre com uma oração, com um louvor, depois o coachismo e depois, de novo, mais uma oração, mais um louvor. Isso na estrutura do Pablo Marçal. Por isso que ele criou toda uma briga com o Malafaia, que, aliás, a briga dele com o Malafaia estourou quando ele batizou crianças. O Pablo Marçal batizou crianças. Quando ele batiza crianças é que o Malafaia vai para cima dele. Faz um culto lá berrando que coach não pode batizar, que coach isso e aquilo. É ali que começa. Malafaia nunca teve briga com o Marçal por questões políticas. Jamais, jamais. Ali é briga de rebanho. Ali é briga por fiéis. Única e exclusivamente. Se o Marçal não tivesse nem aí para a política, a briga continuaria. Mas essa briga já tem 4, 5 anos. Não sei se expliquei para vocês de forma introdutória como é que isso tudo começa. Maravilhoso. Deixa eu aproveitar falando de Malafaia. Está gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!